Amém, glória a Deus. Coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está em casa nos assistindo, você também seja muito bem-vindo. E desde já peço desculpa a vocês pela minha voz. Eu tive um pequeno percalço pelo caminho, mas o Senhor, Ele tem prosperado todas as coisas e Ele tem também me ajudado a vencer mais esse probleminha. Amém? Porque o Senhor, Ele é bom, né? A Ti, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Será seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado. Se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Teu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre pra sempre Ele vive.
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ele venceu, diga isso. Venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Essa é a melhor notícia para todos nós. O Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, Ele morreu e acima de tudo Ele ressuscitou e Ele está vivo. E a Bíblia diz que Ele morreu, Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O pecado foi aniquilado, como dizem Hebreus, e a justificação, a sua e minha inocências, ela foi declarada sobre nós. Muito obrigado, Jesus, por ter feito tudo em meu favor, por ter pago todo o preço, ter feito todo o sacrifício, por não ter deixado nada para mim, porque você sabia que eu não ia dar conta de fazer nada. Espírito Santo, que seja uma noite maravilhosa, mais uma noite, que ela continue sendo maravilhosa, que ela continue sendo sobrenatural, e que cada um de nós que estamos aqui, você que está em casa, que você experimente, seja tocado, seja transformado pela palavra do Senhor. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Receba a palavra, aceite a palavra, acolha, como diz Tiago, acolha com mansidão a palavra de Deus implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Espírito Santo, que seja mais uma noite onde o Senhor nos guie, nos ensine e nos lembre para a honra e glória exclusiva do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui de novo, junto, para adorarmos ao Senhor, para nos vermos de novo, encontrarmos de novo, né? Aprendermos mais da palavra. E o que eu tenho visto da palavra é um negócio muito bacana, que assim, o Evangelho, Deus, Bíblia, Jesus, tem se tornado algo tão simples para a minha vida. Aí você pode falar assim: não, pastor, é simples para você, porque você é pastor, você estudou, você dedica. Certamente eu tenho um dom sobre isso, um dom para isso, né? Um dom para eu cumprir o meu chamado,
uma capacitação de Deus para eu desenvolver o chamado dele na minha vida e através da minha vida. Mas o que eu tenho visto em Deus é a simplicidade dele e a simplicidade daquilo que ele tem para a minha vida, que ele espera da minha vida. Deus, ele não nos pede nada difícil e muito menos impossível. Amém? Tem gente, é muito difícil entender a Bíblia. Não é. É muito difícil isso ou aquilo. Não é. O que Deus, ele requer da minha vida e da sua vida são coisas extremamente simples e acessíveis, que você e eu temos plenas condições de realizar, de executar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre palavras, sobre o que tem saído da minha boca. E a gente fala assim, nossa, mas eu já preguei, não esse texto que eu vou pregar hoje, mas eu já preguei esse tema algumas vezes. E quando nós nos esquecemos, tem acho que umas 2 semanas que Deus falou comigo a respeito disso. E na vida, né, no cotidiano, no dia a dia, a gente se bobear, a gente acaba esquecendo dessas coisas simples que Deus espera das nossas vidas, para que as bênçãos dele, as coisas que ele tem para a minha vida, as manifestações do amor dele me alcancem e eu consiga viver uma vida diferenciada na terra. Nós tropeçamos quando nós estamos distraídos. Amém? Nós não estamos vendo, ou estamos distraídos, e falar coisas ruins, coisas nocivas para nós mesmos ou para outras pessoas, isso traz uma consequência negativa. E Deus não tem coisa ruim para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Eu tenho convicção disso. E aquilo que ele requer da minha vida, que ele espera da minha vida, para que essas coisas boas, esses pensamentos de paz, os propósitos dele, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, elas se cumpram na minha vida, são coisas extremamente simples. Semana passada falamos de quê? Meditação, meditar na palavra. Né? Igual a vaca que come e ela mastiga, vai para o primeiro estômago, na verdade é um estômago com 4 cavidades, vai para essa primeira cavidade, depois vai para a segunda cavidade, depois volta para a boca, mastiga, depois vai para a terceira cavidade, para a 4ª cavidade, extraindo tudo aquilo que é importante, todo nutriente, toda proteína, tudo aquilo que é necessário para ela. E aquele alimento que ela está mastigando, ruminando, se torna importante para ela. E não sei que jeito, a grama, o pasto se transforma em leite e alimenta quem estiver perto dela, os filhos e quem estiver perto dela. Amém? Abre sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Olha o que está escrito aí, é uma pergunta, né? Não está como pergunta, mas não tem um ponto de interrogação, mas é uma pergunta. E algo extremamente simples de entender, e que eu sei qual que é a resposta sua. Pelo menos a minha é positiva, eu quero viver bem, eu quero uma vida abençoada, eu quero, como diz aqui, quem ama a sua vida e quer ver dias felizes, quem ama viver? Eu amo viver. Eu gosto da vida. E aí você pode pensar assim, você gosta, pastor, porque a tua vida é muito boa, a minha vida é excelente. Ela não é boa não, ela é excelente. Isso não significa que eu não tenho problemas. Aliás, tem uma situação na minha família que só Deus para resolver. Mas isso não tira, de vez em quando fica chateado, fica preocupado, mas isso não tira a minha felicidade. Eu olho para a cruz e eu falo, ela está vazia, ele morreu. Eu olho para o túmulo, ele está vazio, ele ressuscitou. O perdão foi dado, a ressurreição, a inocência, a justificação foi me dada. Então, certamente, as coisas vão se ajeitar, vão se acertar, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, do jeito que ele quiser. Amém? Uma vida feliz não é uma vida imune a situações ruins. Todos nós passamos por dias ruins e dias bons, e nós precisamos aprender que nos dias maus, é isso que eu estou falando, a cruz e o túmulo continuam vazios. Amém? É igual quando o sol, né? Cadê o sol? Passou um dia, passou uma semana, tudo nublado, está chovendo, está escuro, está esquisito, mas o sol não deixou de existir. É só a nuvem que está cobrindo o sol, mas o sol não deixou de existir. Amém? Às vezes passamos dias, meses nebulosos, mas Deus não deixou. Ele não se ausentou do seu santo trono.
Amém? Quem ama a vida e quer ver dias felizes, olha que coisa simples. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Tem um advogado ali, o Mateus, meu advogado. Né? Hoje fala muito, né, em crime doloso ou crime culposo. O que o Tiago está dizendo aqui? Quem que ama a vida e quer viver uma vida abençoada, quer ver dias felizes. E volta a dizer, dias felizes não são dias, você vai viver os 365 dias do ano, sem nenhum problema, sem nenhuma situação esquisita na sua vida. Não é isso que o Tiago está dizendo. Quem deseja isso? Ele fala em duas coisas. Uma coisa dividindo em duas. Refreie a sua língua do mal. Língua do mal, falar mal. Eu tenho um aplicativo no meu celular que fala a palavra no original, no caso, no Novo Testamento é grego. Essa palavra mal está falando assim, para de falar segundo o que você sente e segundo o que você pensa. Eu achei muito bacana isso. Você ama a vida? Amo. Você quer que essa tua vida seja uma vida bacana? Quero. Então, pare de falar de acordo com as circunstâncias. Está ruim. Surgiu algum problema, surgiu alguma dificuldade, xinga, fala, resmunga, murmura, acha culpado. Não vou perguntar para você levantar, mas eu já fiz isso. Eu espero que você nunca tenha feito. Amém? Irmãos, quem de nós nunca falou de acordo com o que está pensando e falamos de acordo com o que estamos sentindo? Mas eu amo a vida e eu quero viver dias bons. Então para de falar segundo o que você acha, segundo o que você pensa, segundo o que você sente. Pastor, mas é difícil. Não é. Nós precisamos dominar a nossa vida. Nós precisamos colocar uma rédea na nossa boca, na nossa língua. Nós vamos falar, o próprio Tiago estava falando de Tiago, né? Mas na verdade é Pedro. Depois nós vamos falar de Tiago. Nós precisamos dominar a nossa vida. Nós precisamos falar assim, para com isso, Marcelo. Que é fácil falar para com isso, Jaci, para com isso, esposa, para com isso, filho, para com isso, marido, para com isso, fulano. Não, nós temos que falar para nós. Marcelo, você não pode, você deseja uma vida abençoada, uma vida onde coisas boas aconteçam na sua vida, você deseja colher coisas boas, desejo. Então para, Marcelo, eu falando para mim, para de ficar falando segundo o que você pensa e segundo o que você sente. E outra coisa, refreie os seus lábios de falarem dolosamente. Crime culposo é aquele que não tem intenção. Crime doloso é aquele crime que existe intenção. Que faz com segundas intenções. Que faz sabendo que é o crime premeditado. Nos Estados Unidos é o crime em primeiro grau. E esse crime em primeiro grau, a pena dele é muitas vezes maior, mais dura e intensa do que um crime culposo. Matar uma pessoa por acidente é uma coisa. Matar uma pessoa intencionalmente, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui, infelizmente, não tem muita diferença. Mas nos Estados Unidos, a maioria, ou é prisão perpétua ou é pena de morte. O crime em primeiro grau. O crime com dolo. Marcelo, para de falar segundo o que você sente. Pare de falar segundo o que você acha, pare de falar segundo o que você pensa. E outra coisa, não fale com segundas intenções. Não fale gerando engano. Não fale gerando fraude. Não seja maquiavélico. Não seja astuto nesse sentido, nesse mau sentido. Amém? Não fale uma coisa querendo dizer outra. Amém? Tiago, vai para frente aí. Tiago, capítulo 3. Para frente, não para trás, né, irmão? Tiago, capítulo 3. Olha o que está escrito. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que Tiago está falando. Nós tropeçamos em muitas coisas, mas se nós formos capazes de refrear a nossa língua, de dominar a nossa língua, nós seremos o quê? Um homem perfeito, uma mulher perfeita. Irmão, pensa nisso, para que você se torne
entre aspas, um homem perfeito, um homem melhor do que você é, para que você se torne uma mulher melhor do que você já é, para que eu me torne um homem, um pastor, um marido, um pai, um empregado, um patrão, um cidadão melhor do que nós já somos, o que eu tenho que fazer? Refrear a minha língua. Para de falar segundo o que você acha. Para de falar segundo o que você pensa. Para de ficar julgando as pessoas. Para de ficar apontando o dedo para as pessoas. Amém? É uns amenzinhos bem sem vergonha esses daí, né? Para! Se você é capaz de refrear a sua língua, se você é capaz de dominar a sua língua, você é capaz de refrear todo o seu corpo. Olha o que diz aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Você está conduzindo o seu corpo para onde? Eu estou indo para onde Deus quiser. Eu acho assim, às vezes eu dou risada de umas coisas porque as pessoas, a vida está ruim, isso daí é a vontade de Deus. Não. Na minha Bíblia, na palavra que eu leio, que eu medito, de dia e de noite, que eu tenho procurado confessar, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diz que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. Tem pessoas que, não é o caso de vocês, mas eu conheço pessoas que, quando acerta, nossa, viu? Não, porque eu me esforcei. Não porque eu dediquei, porque eu, e quando erra, Deus, eu não te entendo. Quando acerta, a glória é dele, e quando erra, entre aspas ou sem aspas, o problema é de Deus, a culpa é de Deus. Para onde que eu estou conduzindo o meu corpo? Para onde que eu estou levando o meu corpo, a minha vida? Para onde? Aí, não tinha nem pensado nisso, mas vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine. Tem pessoas que falam sim, que se entregam, pega o seu corpo, um homem ou uma mulher, pega o seu corpo e diz sim para a mulher, e pega a mulher e diz sim para o homem. Casa dentro da igreja, achando que casando dentro da igreja, Deus é responsável por abençoar aquele casamento, porque afinal de contas eles casaram dentro da igreja. Casamento dentro da igreja, fora da igreja. Qual que é a diferença? Humanamente, naturalmente falando, o que importa é ser casado direitinho lá no cartório. Porque aí quando casa dentro da igreja, parece que assim, aí a responsabilidade do casamento dar certo é de Deus, não é dele. Ele fez quase que um favor de casar-se dentro da igreja. Então, Deus, eu fiz a minha parte, eu casei dentro da igreja, agora a partir daí, se vira. Me abençoa. Por que eu falo isso? Porque já tiveram algumas pessoas que falaram assim, pastor, eu não sei porque que meu casamento não deu certo, ou não sei porque que a minha vida não vai para frente. Eu casei dentro da igreja com a bênção de Deus. Não sei. Não sei o quê? Você casou com a bênção de Deus? Era da vontade de Deus que você se casasse com essa mulher, que você se casasse com esse homem? Você pegou a sua língua e falou sim, e você levou o seu corpo para um casamento. O marido disse sim para a esposa e levou e conduziu o corpo, a vida, para esse casamento. E agora, a responsabilidade de Deus? E esse marido, esse homem está vivendo como marido do Senhor? Essa mulher está vivendo como uma esposa do Senhor? Não estou escutando nada. Nem um amém, nem um fala Deus, nem um glórias, nem a Nise está falando agora. Não é simples. O que Deus espera da minha vida? Que eu seja um excelente marido para a Thelma. Que jeito? Está escrito. Deus me faz um homem perfeito. Eu faço, Marcelo. Estou doidinho de vontade de fazer você um homem, um marido, um cara nota 10. A única coisa que você tem que fazer, domina a tua língua. Para de falar bobagem. E comece a falar a palavra do Senhor. Comece a mastigar a palavra do Senhor, engula a palavra do Senhor, extraia todos os nutrientes dessa palavra e não se importe como essa palavra vai se transformar em leite. Amém? A gente erra muitas vezes, infelizmente, nisso.
Tudo bem, pastor, você está falando de palavras, está falando de confessar a palavra, de liberar a palavra, de falar a palavra, de tomar conta das minhas palavras, mas mais o quê? Como é que o capim se transforma em leite? Eu não sei. Mas eu sei que a vaca transforma o capim em leite. Como que essa palavra vai se transformar em bênção para a minha vida? Eu não sei, mas ela vai se transformar. Amém? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4, observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um leme perde um navio, que dá umas 10 igrejas dessa daqui. Um leme que é capaz de conduzir todo aquele navio. O timoneiro vira o timão, eu quero ir para a direita, vai para a direita. Eu quero ir para a esquerda, só ele rodar para cá, vai para a esquerda. A questão, irmãos, é que nós achamos que nós somos capazes de conduzir as nossas próprias vidas. Nós achamos que somos capazes de tomar decisões sábias e acertadas, e nós não somos. Nós nos iludimos achando que somos capazes até de fazer orações bacanas para Deus. Na Bíblia está escrito, Romanos capítulo 8, verso 26. Semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste, ele assiste, não é sentar e assistir um jogo na televisão. Assistir do verbo de prestar assistência. Ele nos assiste, ele presta assistência, ele nos socorre, ele nos assiste. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, nas nossas vulnerabilidades. Ele nos assiste, ele presta socorro, porque nós não sabemos orar como convém. Meu irmão, se a Bíblia está dizendo que eu não sei orar como convém, eu não vou ficar orando sempre a mesma coisa. Eu não vou ficar batendo na mesma tecla se eu não tiver certeza de que aquilo é a vontade do Senhor para a minha vida. Você acha que você sabe orar como convém? Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Deus, eu quero casar com fulano. Deus, eu quero mudar para aquela cidade. Deus, eu quero trabalhar naquela empresa. Deus, eu quero montar uma empresa. Sabe como você pode orar como convém? 2 formas. Orando a palavra, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor tem coisas maravilhosas para a minha vida. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe do que eu gosto, do que eu não gosto. E eu espero no Senhor, não faz a minha vontade, não faz a tua, porque a tua é melhor do que a minha. Isso é orar de uma forma sábia. Orar de uma forma sábia é passar meia hora por dia. Pastor, o que você está falando? Estou falando em línguas. Pastor, você está entendendo? Eu não entendo não é uma palavra, não. Eu não entendo uma sílaba que eu falei. Mas a Bíblia diz, esse mesmo texto, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercedendo por mim e para mim. E esse texto continua dizendo, porque o Espírito sonda a mente do Senhor, e segundo a vontade do Senhor é que Ele intercede por nós. E aí vem o versículo todo poderoso, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dEle, não segundo o nosso propósito. Mas às vezes ficamos teimando, eu quero ir para lá, a minha vontade é ir para lá, eu quero fazer isso, mas espera aí, você ainda está no controle, você ainda é o timoneiro da sua vida? Que dia que você vai abrir mão disso? Que dia que você vai falar assim, Deus, a partir de agora, o Espírito Santo ele veio para fazer 3 coisas. Ele veio para me guiar a toda a verdade. Um guia, ele anda na onde? Atrás ou na frente? Pensa, uma pessoa vai me guiar, ela precisa estar junto comigo. Nós vimos agora nas Olimpíadas, né? Os guias dos deficientes visuais, dos cegos. Eles correm do lado, eles correm falando, eles correm incentivando. O Espírito Santo, ele é desse jeito. Ele está do meu lado, ele está me incentivando, ele está me conduzindo, ele está falando comigo. Você viu aquelas pessoas, os que iam saltar salto em distância? O técnico, atrás do técnico era a caixa de areia onde ia pular.
O atleta treinado dele ficava lá na ponta. Ele começava a bater palma. Aquela pessoa, aquele atleta, ela corria em direção às palmas que estava ouvindo, e na hora que o técnico batia uma palma diferente, eu falava, salta, ela dava o último pulo e saltava lá na frente. Isso é uma dependência extrema. Você viu os cegos nadando? Para mim é a coisa mais absurda, porque pensa numa pessoa boa na natação, esse cara não sou eu. Eu boio igual um tijolo. Facilidade imensa de boiar na piscina. E o cara, sem enxergar nada, ele pula e vai nadando, aí do lado do outro lado tem um cara, o técnico dele tem um bastão, dá uma varada nas costas dele, ele dá mais 2 braçadas e vira e volta. Eu acho que nós estamos precisando ficar cego. Pastor, você nem brinca com um trem desse. Cegos para nós mesmos, cegos para os nossos próprios alvos, sonhos e objetivos. Ainda está na moda isso, né? De sonhar, porque o meu sonho é esse, o meu desejo é esse, a minha vontade é essa, Deus me abençoa. E o sonho de Deus, Deus me abençoa que eu quero ir para lá, e Deus está querendo te abençoar para ir para lá. Pastor, mas então não pode ter sonho? Provérbios 16:1 está escrito assim, o homem nasceu com a capacidade de planejar, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus, eu queria fazer isso, é da tua vontade? A questão é que muitas vezes nós não entramos nesse lugar. Deus, me abençoa porque eu já estou indo. Aí as coisas não dão certo, ai Deus, o que eu fiz de errado? Acho que Deus fala assim, você nasceu. Até que dia, irmãos? Nós vamos ficar assumindo o controle do timão, assim, assumindo o controle da direção. Tem muita gente que é aquilo, aceitei Jesus. Agora, Jesus, por favor, senta aqui no lado do passageiro, ou senta no banco de trás do carro, e vai me abençoando, hein? Porque eu sou um cara 10. Então você vai abençoando, você vai abrindo as portas, você vai me prosperando, você vai fazendo tudo, você vai concedendo todos os desejos do meu coração. Você vai falando onde tem radar e eu diminuo a velocidade para não tomar multa. Você vai falando qual estrada que eu pego, porque eu quero chegar lá o quanto antes. Irmãos, Deus se transformou em quê? Num servo? Na minha Bíblia diz que eu sou o servo e Ele é o Senhor, não mudou. Mesmo depois da graça não mudou, Ele continua sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não houve mudança. E as pessoas se enganam porque elas ainda estão firmadas, grudadas no timão do navio. Elas estão grudadas no controle da sua vida. E às vezes por que está ruim? Porque por aquilo que você tem falado, ou melhor, tem falado o que tem pensado, tem falado o que tem sentido, tem tomado decisões baseadas no que sente, no que acha, no que quer, achando que Deus está indo junto. Ele não está indo junto. Não, pastor, não. Jonas, capítulo 1 de Jonas está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque o pecado dela subiu até mim. Versículo 3, dispôs-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor. Capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 2, aí no capítulo 1, tribulação, bagunça, negócio tudo bagunçado. Prejuízo para ele, prejuízo para quem não tinha nada a ver com aquilo. Porque ele não queria andar segundo o plano de Deus, ele queria andar segundo o plano dele. E Deus não impede. Capítulo 2, ele é vomitado pela baleia. Capítulo 3 começa dizendo assim, veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez dizendo, 2 pontos, Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. Sabe o que eu entendo assim? Deus falou comigo assim, Marcelo, eu quero que você vá para lá. Beleza, Deus. Bagunça, tudo de ruim aconteceu. Deus, ele estava lá. Voltou? Você voltou tudo babado da baleia? Rolou igual, eu lembro do irmão, igual um bife à milanesa. Depois que foi vomitado, ele rolou na areia.
Aí virou um bife, um Jonas à milanesa. Tá bom assim? Jonas, Marcelo, eu quero ser para lá. Aí ele foi, aí deu certo. Quando nós deixamos de controlar, de assumir o controle, a direção da nossa vida, a nossa vida começa a funcionar. Porque nós acabamos de ler, se eu consigo controlar um cavalo pela boca, eu dirijo o corpo dele todo. Para onde você está conduzindo o seu corpo, a sua vida? Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Agora, na época de seca, o que eles falam? Não pode jogar nem uma bituca. Então, você, irmão, que fuma ainda, pelo amor de Deus, já devia ter parado. Mas se fuma ainda, não joga a bituca do cigarro para a rua, não. Que uma bituca de cigarro acesa pode queimar uma floresta inteira daquela ali, uma mata inteira daquela ali. Uma decisão, um sim que eu falo errado, um não que eu falo errado, algo que eu falo segundo a minha vontade, segundo a minha carne, algo que eu falo com controle, com as mãos, entenda isso. Uma decisão, uma escolha que eu faço, baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero, no que eu tenho certeza que vai ser o certo, a decisão que eu tomo, para cá, ou para lá, ou para voltar, essa decisão pode colocar em fogo a minha vida inteira. Pode bagunçar a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque eu achei que eu tinha o direito, eu tinha condições de tomar decisões, e eu não tenho. Não, mas eu vou fazer isso, Marcelo, mas é a vontade do Senhor. É isso que Deus tem para a sua vida. Amém? Como é que uma pessoa vai para o céu? Abre aí Romanos 8, Romanos 10. Romanos 10, 9. Como é que uma pessoa vai para o céu? Romanos 10, versículo 9. Versículo 8 e 9 e 10. Olha o que diz. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Daqui está falando de salvação. Como que uma pessoa é salva? Ela é salva quando ela ouve as boas novas. Quais são as boas novas? O que é ouvir o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu por você. A morte de Cristo significa, Ele pagou o preço do seu pecado e dos seus pecados, o pecado que você herdou de Adão e os pecados que você cometeu. Jesus fez isso. As boas novas dizem que Jesus ele morreu e que ele ressuscitou. Ressuscitar está atrelado ao que ele te justifica, ele te inocenta. Palavra da fé que pregamos, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Tem algo mais simples do que ser salvo? Tem algo mais simples do que ir para o céu? Por isso que não existe nada difícil. Você ama a sua vida e quer viver dias felizes? Quero. Para de viver e de falar segundo o que você acha, pensa e sente. E não use a sua língua com astúcia, com engano, com ardiz, com segundas intenções. Porque da maneira com que você fala, você vai levar o seu corpo inteiro. Assim faz com o cavalo, assim faz com o navio. Você toma cuidado com aquilo que você está falando. Você toma cuidado com essas decisões que você está tomando. Como é que uma pessoa vai para o céu? Como é que eu vou levar o meu corpo para o céu? Eu ouvi o Evangelho, eu dei crédito no Evangelho, Jesus morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, e eu com a minha boca, eu fiz o quê? Eu me arrependi dos meus pecados? Com a minha boca, eu confessei, eu declarei, eu concordei que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono. E com o meu coração, eu criei. Qual que é o resultado? Eu serei salvo, porque com o coração se crê para a justiça
Eu creio que eu sou justo hoje aos olhos de Deus. Eu creio que eu fui justificado. Eu creio que eu fui declarado inocente. Eu creio que agora não existe culpa mais sobre a minha vida, porque o julgamento já aconteceu, mas a culpa recaiu sobre Jesus, para que a inocência viesse sobre a minha vida, porque com o coração se crê a respeito dessa justiça, a respeito daquilo que Jesus fez por mim, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para onde você está arrastando o seu corpo? Para onde você está levando a sua vida? Você que está em casa, você está levando a sua vida para onde? O dia que for o último dia da sua vida, você vai arrastar o seu corpo para onde? Você vai levar a sua vida para onde? É simples ir para o céu. É simples ser salvo. É simples ter uma vida diferente. Mas para que a vida de Deus se torne a minha vida tem que sair de cena. A questão é que nós queremos atrelar. Deus, abençoa os meus planos. Deus, abençoa os meus projetos. Deus, abençoa a minha vida. Não esqueça, eu já falei isso para vocês. Quando nós falamos Deus me abençoe, o que está por trás disso? Abençoe os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos, ou me abençoe do jeito que você deseja me abençoar? A questão é que, irmãos, isso aconteceu comigo, e quando Deus falou isso para mim, Ele falou assim: o teu caso é o primeiro. Muitas das coisas que você fala, Marcelo, para eu te abençoar, você está querendo que eu abençoe os teus planos. Você está querendo que eu abençoe o teu caminho. É assim, eu virei o timão para a direita, Deus me abençoe. Mas era para eu virar para a direita? É um passo atrás que nós precisamos. Deus, é para eu ir para a direita ou é para eu ir para a esquerda? Ou é para não fazer nada por enquanto? Ai, mas eu sou ansioso, eu não aguento ficar parado. Aí faz bobagem. Ai, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me livra. Sem dúvida alguma, Ele ajuda, socorre e livra. Só que agora é assim, espera. Agora eu preciso dar um jeito. Não é assim que funciona, irmãos, infelizmente, muitas vezes. A história de Jó é uma história muito bacana. Ele aprendeu, ele conheceu Deus, porque a Bíblia diz, no capítulo 42, que é o último, no versículo 5 está dizendo assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No versículo 2 está escrito assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser desfeito. Quantos planos do Marcelo já foram desfeitos? E por que foi desfeito? Porque não eram os planos do Senhor. E porque Ele me ama, Ele falou não. Porque Ele me ama, até onde Ele pôde, Ele me segurou. Mas existiram situações na minha vida que Ele não me segurou. Como Ele não impediu que Eva e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era contrário à vontade do Senhor. Por que Deus não impediu? Porque eles já sabiam que aquilo ali não era vontade do Senhor. Quantas coisas, irmãos, nós já sabemos a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas? E o que nós temos feito com essa palavra? Temos meditado na palavra dEle ou temos meditado nos nossos sonhos, nas nossas vontades? Marcos 4, olha ali que bacana esse texto. Marcos 4, a partir do verso 26. Aí passamos tempo ocupando a nossa mente em como nós vamos fazer dar certo os nossos planos. Ao invés de passarmos tempo meditando na palavra, lendo a palavra, bebendo essa palavra, comendo essa palavra, nos alimentando dessa palavra, e sobrenaturalmente, eu não sei que jeito, eu não sei quando, eu não sei como, o capim se transforma em leite. Eu não sei como nem quando. A palavra de Deus se transforma em vida. Os caminhos do Senhor se transformam nos meus caminhos. Marcos 4, 26 disse ainda. Jesus dizendo, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. O capítulo 4 termina dizendo aqui, começa o capítulo 4, Jesus falando da parábola da semente. O que é a semente? Ele falou assim, a semente é a palavra. Então ele está dizendo aqui, o reino de Deus é como se um homem lançasse a palavra, lançasse a semente à terra, e depois dormisse
e se levantasse de noite e de dia. Vai viver a vida. Ele está confessando a palavra, ele está lançando a semente, ele está fazendo de acordo com o que ele tem que fazer, ele está lançando a semente de dia e de noite, e a semente germinasse. É a semente que germina, é a palavra que germina. E ele, eu gosto, eu amo isso aqui, ó, e germina e cresce, não sabendo ele como. Amém? Nós muitas vezes tropeçamos no como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, que jeito Deus vai fazer, que jeito que o capim se transforma em leite, eu não sei. Que jeito que a palavra de Deus vai fazer, vai produzir frutos bacanas na minha vida, eu não sei. Mas aí a mente, a razão, o raciocínio fica, que jeito? Nossa, mas já está demorando, eu não estou dando conta, mas Deus até quando? Deus isso e Deus aquilo. E aí, ao invés de ficarmos centrados na palavra, começamos a ficar centrados nos problemas. Ao invés de procurarmos a solução, nos envolvermos com a solução, nos envolvemos com os problemas. Porque no fundo, ou talvez não tão no fundo assim, fica bravo não, porque eu estou pregando para mim e para você. Eu prego primeiro para mim. No fundo, não temos convicção nem certeza, ou seja, não temos fé de que vai dar certo. Dizemos que acreditamos, mas não sabemos. Moço, sexta-feira o Alexandre trouxe uma palavra aqui. Você sabia que ele tem vindo pregar uma sexta-feira aqui? Rapaz, deixa de vir não. Sexta-feira a palavra foi maravilhosa. Maravilhosa. Ele falou que descobriu que a palavra, a expressão hebraica, a expressão em hebraico, eu acredito, que não tem nada a ver com o Atlético. Os times sem vergonha do Atlético Mineiro. Ele falou assim, eu acredito significa eu sei. É fácil falar que a gente acredita, é fácil falar que confiamos. Mas quando nós trazemos a confiança e o acreditar em eu sei, é diferente. Será que acreditamos o tanto que falamos? Será que confiamos o tanto que falamos, que confiamos? Porque se confia, beleza, estou tranquilo, estou favorável, estou sossegado, estou em paz, vai dar tudo certo. Que jeito? Que dia? Não sei, Deus falou que vai. Mas aí vem o diabo, mas está demorando, fala, não, é que a bênção é grande, tem que fazer umas 3, 4 viagens. Aí o diabo fala assim, mas já falta um mês. Deus um dia me ensinou a fazer conta de crente, de tempo. Não é que já faz um mês que não respondeu, já faz um mês que eu já passei um mês, eu estou um mês mais próximo da resposta. Amém? Um homem, ele pega a semente, ele pega a palavra, ele lança a terra. E ele vai viver a vida dele. E ele dorme, levanta, e a semente germina, e a semente cresce, sem ele saber como, e aí a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Você entende? Qual que é a função do homem aqui? Germinar a semente? Não, isso é função da terra. Qual que é a função do homem? Fazer com que a semente cresça? Não, isso é função da terra. Qual que é a função do homem? Fazer com que depois de crescer ela frutifique e se transforme numa espiga. Não, isso é função da terra. Em outras palavras, isso é função de Deus. Qual que é a função do Marcelo? Lança a semente. Qual? A minha. É que às vezes nós estamos lançando muitas sementes nossas. Nós estamos lançando muitas coisas nossas. Nós estamos lançando os nossos, os meus planos, os meus sonhos, as minhas vontades, os meus propósitos. E aí aquele versículo, sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a Bíblia diz, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas vão cooperar. Mas para aqueles que estão vivendo segundo o plano dEle, que estão semeando as sementes dEle, que estão andando nos caminhos dEle. A tua palavra diz, Pai, que aquele que ama a vida e quer viver dias felizes, então eu estou... Você já entendeu? Amém? O que nós temos que fazer? Nós temos que encher um embornal de semente
e semear. Nós temos que encher o nosso coração de palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Um dia Deus falou para mim e eu não me esqueço. Coisas que Deus fala, por exemplo, isso que Ele falou para mim, eu não sei se faz 5 anos, 10 anos, mas Ele falou comigo e eu não esqueço. Ele falou assim: quer conhecer, Marcelo, o teu nível de fé ou o nível da tua fé? Presta atenção no que você fala. Ah, não vai dar certo. Ah, é impossível. Ah, eu nunca vou conseguir. Ah, essa doença, isso daí, nossa, isso daí é doença hereditária, eu já estou conformado com isso. Aí Deus está assim, ó. Deuteronômio 7,17. Se disseres no teu coração que essas nações são mais poderosas do que eu, como eu poderei desapossá-las? Marcelo, se você está falando que não tem jeito, como é que eu vou fazer dar jeito? Se você está falando que eu não tenho condições de salvar, como é que eu vou salvar? Você está falando que o meu braço não é mais poderoso, como é que o meu braço será poderoso na tua vida? Ele não deixou de ser poderoso, mas ele deixou de ser poderoso para você. Cedo eu falo que, levanto falando que Deus cura. Na hora do almoço eu falo mais da doença, da dor, do sentimento, da vontade disso, do que da cura. Homem de ânimo dobre, não suponha que esse homem alcançará coisa alguma do Senhor. Ele fala, é como uma onda do mar. O que é a onda do mar? Depois ela volta. De manhã sai do culto hoje voando. Chega segunda-feira, amanhã, primeiro obstáculo. Aí já sorta. Deus, eu não aguento mais. Acho que Deus fala assim, eu que não aguento mais você. Nó cego. Eita Jesus. Irmãos, lança semente. Enche o teu coração da palavra. Não enche o teu coração de problemas. Você pode fazer planos, sim. O homem nasceu com essa capacidade. Mas a resposta certa não vem de você, vem do Senhor. Ah, eu queria ir para lá. É da tua vontade? Pastor, Deus fala? Fala. E deixa eu falar uma coisinha aqui para a gente fechar. Tem muita coisa que Deus já falou, a gente fica teimando, né? Assim, mas Deus, de verdade? Mas é isso mesmo. A maioria das vezes, irmãos, nós sentimos dentro de nós. O pastor David fala de um testemunho interior. Nós sentimos lá dentro a vontade de Deus. Nós recebemos lá dentro a direção de Deus. Mas infelizmente, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós estamos cheios de plano, vontade, desejo, a maioria das vezes, nós estamos andando errado. E aí quando vem uma palavra contrária, ainda que seja lá dentro, a gente tenta abafar aquela palavra. A gente tenta falar, não é assim também não. Aí procura até um outro versículo na Bíblia para rebater aquela palavra de Deus. Eu estou falando algo que eu já experimentei. Eu estou falando algo de experiência de caminhada com o Senhor. A maioria das coisas nós sabemos, experimentamos lá dentro, que não, isso não é de Deus. Isso que eu estou querendo, isso que eu estou planejando, isso que eu estou fazendo, isso não agrada a Deus, mas aí vai indo, aí na hora que o trem zanga de vez, Deus, é igual Pedro, foi andando olhando para o Senhor. Enquanto ele andava, ele prevalecia. Enquanto ele andava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, ele estava andando no sobrenatural. Quando ele tirou os olhos do sobrenatural, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos da palavra, ele começou a afundar e ele gritou, Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente o salvou, mas falou para ele, por que você duvidou? Irmãos, a palavra de Deus é a voz de um Pai que nos ama. Quantas vezes, não é nem quantas vezes, quem, e eu sou o primeiro a levantar a mão, já vou ficar com a mão levantada para ser o pastor não. Quem de vocês nunca, sabendo que não era vontade, sabendo que o teu pai e a tua mãe, ou um dos dois falou assim, não faz isso, você teimou e fez, levanta a mão. Deu certo?
É o Pai. É a voz do Pai. A gente às vezes trata a Bíblia como um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a voz de Deus transcrita. É a voz de Deus escrita. Quando eu leio, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma não tem nada a ver com o homem, a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Não todas as vezes, mas eu já criei assim um hábito. É como se estou aqui na igreja sentado, estou lá em casa, onde eu estiver. É como se Jesus estivesse na minha frente falando para mim. E por que isso para mim se tornou bacana? Porque começa a ter um peso diferente. Quando a Bíblia começa a ter cara, começa a ter corpo, quando eu leio um versículo desse, sabendo que foi Jesus quem disse, eu falei, epa, não foi nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, foi Jesus. É como se eu estivesse na frente dele e ele estivesse falando isso para mim. Marcelo, deixa eu te ensinar uma coisa bacana para a tua vida. Fala a palavra, lança a semente e deixa o resto comigo. Então nós temos que ler a Bíblia dessa forma. Isso daqui são palavras de Jesus. Isso daqui não é um texto escrito por uma pessoa bacana, inteligente ou influente. Não, isso daqui são as palavras que Jesus disse para os discípulos e eles escreveram. E eles relataram. E depois se transformou, juntou, virou uma coletânea. A Bíblia significa uma coleção de livros. E foi juntando todos os escritos, foram se juntando todas as palavras. Uns viram milagres e escreveram, outros ouviram e escreveram. E agora isso se transformou num livro, mas eu não posso ler como um livro, eu tenho que ler como, é o que eu já falei, eu preciso ler ouvindo. Como se o próprio Senhor estivesse falando para mim, como se o próprio Senhor estivesse falando comigo. E aí quando você e eu começamos a ter enxergar dessa forma, a Bíblia começa a ter um peso diferente. Porque não é, eu fui lá na igreja, hoje o pastor falou, meu irmão, esquece de mim. Se eu falar coisa que está fora da Bíblia, esqueça. E o que eu estou falando, eu desejo isso, ser apenas a boca de Deus para a tua vida. Você tem que ver a mim como se fosse, entenda, no contexto que eu estou dizendo, como se fosse o próprio Jesus falando para você, falando para mim. Marcelo, William, faça isso. E deixa o resto comigo. O que ele está pedindo para mim e para você é difícil? Não. É impossível? De jeito nenhum. Por que ele me pediria alguma coisa demasiadamente difícil? Talvez se torne um pouco difícil a princípio por causa dos hábitos. Nós estamos habituados. Saiu alguma coisa do script nosso, do nosso roteiro, xinga, culpa, resmunga ou murmura. Porque nós estamos acostumados assim. Mas a partir do momento em que nós quebrarmos esse hábito ruim nas nossas vidas, de falarmos mal ou com dolo, de falarmos o que achamos, pensamos ou sentimos, ou falarmos infelizmente até coisas com duplo sentido, usando a palavra até com uma astúcia para levar vantagem, quando nós pararmos com isso e quando começarmos a falar a palavra, isso se torna um hábito. É só mudar. É só mudar o hábito. E aí de repente o teu corpo fica mais saudável. Tem um irmão que vai começar a dieta amanhã, ele falou para mim. Segunda-feira é o dia dele. Falou que hoje é a despedida. Ele falou que vai dormir abraçado com a lata de leite moça hoje. De tanto que gosta de um doce. Aí porque gosta demais de doce, a glicemia... É só que eu vou cortar esse hábito e vou introduzir um outro. Amém? E aí vai ficar, o corpo inteiro vai ser conduzido para um outro lugar, um lugar que vai se sentir bem.
Um lugar que o corpo vai falar assim, que obrigado, Demerson. Rapaz, foi sem querer mesmo. Olha lá no banheiro. Olha lá, tá com a lata de leite moço lá no banheiro. Irmão, vamos mudar a nossa vida? Vamos levar a nossa vida para um outro lugar? Você que já levou a sua vida para o céu, que eu já levei minha vida para o céu, que eu já confessei com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. Eu já criei e sempre crerei na justiça dele em favor da minha vida. Eu vou para o céu, eu já levei minha vida para o céu. Agora eu quero uma vida bacana nessa terra. Então, ao invés de eu ficar falando das faltas, dos problemas, das necessidades, eu procuro falar dos benefícios de Jesus na cruz por mim. Eu procuro ocupar minha cabeça mais com o que Cristo fez, porque vai descer para o meu coração e eu vou falar o que Cristo fez, do que ficar pensando e preocupando com coisas que eu não dou conta de resolver. Tem problemas? Tenho. Tem solução? Para mim não tem, mas para Deus tem. Como é que ele chama? O profeta Ezequiel, no capítulo 37, o que é que ele disse? Deus pega o profeta e em espírito leva ele no meio de um vale de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. A pergunta de Deus para o profeta foi: acaso poderão reviver esses ossos? A resposta do profeta: eu não sei, você quem sabe. Deus fala assim: então, profeta Ezequiel, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizei como me fora ordenado, e de repente eu comecei a ouvir um barulho de ossos que se juntavam em outros ossos, e eu comecei a ver o tendão crescer, a pele crescer, a carne crescer, e de repente se tornou um exército poderoso. E ele disse: vento dos quatro cantos assopra sobre esses mortos para que vivam. E o Espírito veio e os encheu. E eu amo os versículos, a última parte desse texto diz assim, ó: e todos verão que eu falei e eu fiz. Ele é Deus. Ele falou: faz isso, porque se você fizer de acordo com o que eu estou te instruindo, eu vou cumprir. Então, versículo, a gente acha que, porque para Deus tudo é possível, não existe nada impossível para Deus. Existe sim. Não existem impossíveis em todas as suas palavras. Não existem impossíveis em todas as suas promessas. Nós precisamos entender isso. Se para Deus tudo é possível, por que Deus não faz isso? Porque essa não é a palavra dele para a minha vida. Essa não é a vontade dele para a minha vida. Creio que Deus está respondendo para algumas pessoas, trazendo luz para isso. Por que Deus não faz? Porque essa não era a vontade dele. Mas se Deus ele pode todas as coisas, não há impossíveis para todas as suas palavras. Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela chegou para o anjo e falou assim: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim. Olha o que está escrito, que bacana. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E nós queremos que Deus cumpra conforme as nossas palavras. Tira o teu cavalinho da chuva. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele responderia todas as suas orações de acordo com a tua vontade. Se Deus respondesse as minhas orações, o último lugar que eu estaria era na frente de uma igreja. E eu não seria feliz como eu sou hoje. Quando você começa a falar assim: Deus, você conhece meu coração, você sabe o que eu gosto, você sabe o que me agrada,
Mas não faça a minha vontade, faz a sua. Não diga sim para os meus planos. Eu quero os teus planos. Se o meu coincidir com o seu, aleluia. Mas se os nossos planos forem distintos, esquece do meu e traz o teu para a minha vida. Você ama a vida? Amo. Você quer viver dias felizes? Quero. Muda a tua maneira de falar. Começa a lançar sementes novas. Começa a falar de forma diferente. Você vai ver Deus. Você vai ver a terra por si mesma frutificando. Você vai ver a semente germinando. Você vai ver a semente crescendo sem saber como. Pastor, parece que a minha vida está entrando nos eixos. Parece que a minha vida está caminhando. Parece que o dinheiro agora está dando. Minha vida de saúde estava ruim, parece que está melhorando. Mas que jeito, não sei. Pai, eu ganho mesmo que o tempo, eu ganho o mesmo dinheiro que eu ganhava antigamente, mas agora parece que está rendendo mais, sem saber como. Eu estava derrubado, desanimado, depressivo, agora parece que eu estou mais animado. Que jeito, não sei. Por quê? Porque começou a falar, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. É Ele que me ajuda, Ele é o meu socorro bem presente em todas as tribulações. Eu elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi ter e não ter. Eu posso todas as coisas porque é Jesus quem me fortalece. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Que jeito? Não faço ideia. Oh, irmão. E quando nós começamos a lançar semente, falar diferente, viver diferente, a vida vai ficando diferente, sem saber como. Não se perca nisso. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos aí, eu quero orar por você. Sabe, Deus um dia ensinou uma coisa muito bacana para mim. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala nenhuma, é nenhuma. Um dia eu fui orar para uma pessoa que estava doente. Eu falei assim, qual é o teu problema? Ela falou o nome da doença. Aí eu falei assim, mas isso daí aconteceu assim? Ela falou, não, isso daí é hereditário. E Deus usou esse versículo para me ensinar sobre isso. E essa pessoa, ela é crente. E eu falei para ela, falei assim, deixa eu te falar o que Deus está me ensinando. No natural, existe a hereditariedade de coisas boas e também das coisas ruins. E a gente, às vezes, nós aceitamos o quê? As coisas ruins também. Mas nós somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você tem o direito de dizer não para a doença hereditária. Você tem o direito de dizer não. Ah, eu fui criado desse jeito, então eu vou ser desse jeito. Não. Você foi criado de uma forma natural desse jeito, mas agora você é uma nova criatura. Você é criado segundo a palavra. Você tem o direito de viver em novidade de vida. Nós temos o direito de vivermos vidas diferentes e diferenciadas. O Evangelho, a salvação, ela alcança espírito, corpo e alma. Deus deseja, quando Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida em abundância, Ele está falando de corpo, alma e espírito. Eu vim para te salvar em primeiro lugar, espiritualmente. E eu vim para que, Marcelo, esse curto período de 100 anos no máximo, que você vai viver na terra, esse curto e medíocre período em relação, comparado à eternidade. Eu desejo e eu fiz de tudo para que você tenha também uma vida abundante. Eu fiz. Eu estou a fim de frutificar na tua vida. Eu estou a fim de abençoar a tua vida. Eu estou a fim de fazer diferença na sua vida. Não cabe mais a mim.
Cabe a você crer, eu sei, eu acredito, eu confio, eu tenho convicção, e trazer isso para manifestar na sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Ter certeza absoluta, convicção do que Ele fez e trazer essa realidade para a tua vida. Do céu para a terra. No céu não precisa de dinheiro, no céu não precisa de saúde, no céu não precisa de paz. Então, se Ele fez isso em favor da minha vida, é para a minha vida natural, é para a minha vida da terra. Ele morreu pobre para me enriquecer. Ele morreu enfermo para me curar. Ele foi castigado para me trazer paz. Se Ele passou por isso, se Ele se sujeitou a isso, se Ele se submeteu a isso, significa que Ele tem interesse na minha vida natural e terrena, sim. Ele deseja que você prospere. Ele deseja que você seja feliz. Ele deseja que você se case, que você tenha filhos. Ele deseja uma vida plena para você, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos por essa verdade que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Porque quando conhecemos a verdade, somos livres. E eis um povo que está sendo livre. Livre das maldições hereditárias. Livre das doenças hereditárias. Porque o Senhor se tornou maldito para que nos tornássemos benditos. O Senhor levou sobre si as nossas doenças, para que sobre nós viesse a tua cura, a tua saúde. O Senhor se empobreceu, para que fôssemos enriquecidos. O Senhor foi castigado, para que vivêssemos em paz. No nome de Jesus Cristo, toda doença, toda enfermidade, toda dor, não importa a origem, não importa a origem, em o nome de Jesus, que elas sejam arrancadas do teu corpo, arrancadas do teu coração, doenças emocionais sejam tiradas, em o nome de Jesus da tua mente, você livre, livre, você é sarado, você é curado. Em o nome de Jesus Cristo, curado e sarado, é enriquecido. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não trazem dores consigo. Em o nome de Jesus, palavra de derrota financeira, de fracasso profissional, palavras de miséria, sejam elas arrancadas do teu coração, tiradas da tua mente. Em o nome de Jesus Cristo, palavras malditas, infelizmente até mesmo pelos pais, pessoas com autoridade. Em o nome de Jesus, que cada uma dessas palavras, cada uma dessas maldições, elas já foram todas levadas na cruz por Cristo Jesus. Ele se tornou maldito para que nos tornássemos benditos, abençoados com as bênçãos de Abraão. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que esse hábito nocivo de murmurar, de resmungar, esse hábito de sempre tentar entender a palavra de Deus, o agir de Deus de uma forma racional, intelectual, racionalizando sempre a palavra de Deus, em nome de Jesus, que isso seja tirado do teu coração, seja arrancado da tua mente, em o nome de Jesus Cristo, e que você tenha facilidade em acolher com mansidão a palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Fé, confiança, certeza, convicção, saber que Ele é Deus e que Ele te ama e que Ele tem o melhor para a sua vida. Em o nome de Jesus, habilidade, em nome de Jesus na tua vida, habilidade e facilidade em ler e memorizar versículos. Amém? Às vezes, quantas vezes você falou assim, eu não leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não guardo nenhum versículo da Bíblia, você está profetizando, você está lançando semente. Comece a dizer o contrário, eu amo a palavra, eu leio, eu entendo. Eu guardo, eu tenho facilidade, eu tenho uma grande facilidade em guardar os versículos. Isso você vai estar enchendo o teu embornal de semente. E durante o dia você vai semeando. Você vai liberando as palavras e vai deixando a terra por si mesma frutificar a semente.
E você, sobrenaturalmente, você verá a semente germinando e crescendo, e você não vai se importar como, você não vai se importar quando, porque você sabe, você tem certeza do que Deus é capaz de fazer. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, você é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Uma nova vida, uma nova conduta de vida, uma nova postura nessa terra, uma nova fé na tua vida, uma nova maneira de enxergar Deus, uma nova maneira de se relacionar com Deus, uma nova maneira de ler a palavra do Senhor. Você é nova criatura, você tem facilidade em ouvir, você tem facilidade em ler, e você tem facilidade em memorizar, em meditar e falar. Em o nome de Jesus Cristo, e para a honra e para a glória do Senhor. E para você que está aqui, para você que está em casa, você que ainda não disse com a sua boca, você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você que ainda, você já recebeu a semente, você já recebeu a palavra da fé, a palavra que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, a palavra que Jesus ressuscitou e está vivo para te inocentar. Você que crê, simplesmente diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo perdão, eu recebo justificação. Eu sou teu, Jesus, e você é meu. A partir de agora, eu sou salvo, eu sou livre e eu sou abençoado. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Amém? É simples. Jesus é simples. O Evangelho é simples. O relacionamento é simples. A vida abundante é simples. Saia do controle. Tira as mãos. Senta no banco de trás. Fica cego. Arranja, gruda no guia Espírito Santo. E deixa ele conduzir. Deixa ele falar, corre. Deixa ele falar, está perto. Deixa ele falar, pula. Deixa ele conduzir sua vida. Amém? Oferta. A oferta são sementes que o Senhor nos dá, através do trabalho que Ele te deu, através da capacidade, do talento que Ele te deu. E Ele espera que você replante algo. Porque toda plantação, ela traz uma colheita. O dia que eu estava meditando nessa palavra, ele falou uma coisa bacana comigo. Ele falou assim: Marcelo, você tem controle sobre a plantação, você não tem controle sobre a colheita. Achei bacana isso. Eu controlo a plantação. Eu não estou falando exclusivamente de dinheiro, não. Meu casamento, a minha vida, tudo, meu dinheiro, tudo. Sou eu que falo sim ou não. Mas depois que eu falei sim, aí vem a colheita. Aí eu já não tenho mais domínio sobre a colheita. Se eu plantei abacaxi, eu não tenho domínio mais. Aquela plantação vai ser de abacaxi. Se eu plantei chuchu, amém? Quando nós plantamos, nós temos o poder, a autoridade, a autonomia de plantarmos ou não. Mas depois que é plantado, a colheita ela vem. Falando de dinheiro, nós temos autonomia e direito e livre arbítrio de plantarmos ou não. Mas depois que plantamos, não temos mais o controle da plantação. É certo que a colheita vem. Amém? Por isso que eu sempre falo, você é livre para plantar.
mas você é obrigado a colher. Amém? Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos, segundo a palavra, apresentar o Gabriel. Vem pra cá. Eu gostei da camisa dele, hein? Senti uma unção diferente ali, ó. Camisa de pregador. Hã? A palavra de Deus diz que as crianças, elas são apresentadas ao Senhor. Os pais, nessa autoridade, devolvem para o Senhor. E o Gabriel vai crescer nos caminhos do Senhor, debaixo da graça, da saúde, da prosperidade, dos ensinos de Deus através dos pais. E na hora que ele tiver seus 10, 11, 12 anos, que ele entendeu o que Cristo fez por ele, hoje o pai está entregando. Quando ele tiver seus 10 anos, 12 anos, ele vai se entregar. Isso é o batismo. E para você que está aqui hoje, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas você não falou que quem fala e crê está salvo? O batismo, ele é uma demonstração, é como se fosse uma marca. É igual uma aliança. Eu estou casado. Existia uma cerimônia. Eu me lembro, há 12 anos atrás. Eu me lembro, eu tenho o nome da Thelma dentro dessa aliança aqui. No dedo da Thelma está o meu nome. Isso significa que ela me pertence e eu pertenço a ela. O batismo é uma aliança, onde nós formalizamos esse casamento. Eu me entrego a Jesus e Jesus de fato entra na minha vida. E é tão bacana isso, que isso passa a ser um marco. É o antes e o depois. Eu não lembro quando eu aceitei Jesus, mas eu lembro quando eu me batizei. Se o diabo vier alguma coisa e falar assim: você lembra que dia? Encardido. Você lembra? Você lembra que eu me batizei? Você lembra? Você sabe disso. Então, se você está aqui hoje e você ainda não estabeleceu esse marco divisório na sua vida, de antes e depois, faça isso hoje. Aqui atrás tem uma piscina com água quente, que não precisava nem estar quente, né? Pelo calorão já começou a fazer. Aqui tem roupa para você, e tem toalha, tem tudo pronto para você marcar a sua vida, para você demonstrar para ele, para o diabo e para a sua própria vida que você é dele e ele é seu. E você carrega isso para sempre. Como eu carrego essa aliança para sempre, eu carrego a minha aliança de batismo com o Senhor para sempre. Amém? Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Se você crê, você está preparado. Ah, mas eu tenho umas coisas na minha vida que eu preciso parar, meu irmão. Para de ficar dando trela para o inimigo. Se você crê em Jesus, hoje é o teu dia de se batizar. Amém? Vou te falar uma coisa. Eu não sei se é para colocar medo, mas é para você refletir. Você lembra desse ator que morreu semana aí? Uma vida de estrelato famoso.
bacana. Imagina quantas pessoas olhavam se eu queria ter aquela vida. Aí, uma nadada, um mergulho, e acabou a vida. Às vezes nós achamos, não, agora não é hora, não. Semana que vem, mês que vem, não, lá na frente eu vou entregar minha vida para Jesus. Você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? O Domingos, que faleceu, ele tinha certeza absoluta. Se perguntasse para ele, falasse assim, e amanhã você vai estar vivo? Uai, eu acho que eu vou. Por que eu não vou estar vivo? Se perguntar para mim, Marcelo, você vai estar vivo amanhã? Uai, eu tenho 99,9% de certeza que sim. Mas esse 0,1% não está no meu controle. E às vezes o 0,1% acontece. Se você crê em Jesus, batize-se hoje. Firme o seu compromisso com Ele, não é comigo, não é com a igreja, não tem nada disso não. É com o Senhor, hoje, enquanto você está vivo. Tem um versículo em Isaías que diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Domingos, que dia que foi? De sexta para sábado? De quinta para sexta? Foi o dia que ele se encontrou com o Senhor. Se ele estava preparado ou não, não sei, eu não sou juiz. Mas ele se encontrou com o Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa. Se hoje for o último culto que eu fiz, se essa for a última noite que eu dormi e ronquei, se essa for a última noite, eu estou preparado para encontrar-me com o meu Senhor. Baseado no quê? Baseado no que Ele fez por mim, e eu acreditei, e eu sei. Só por causa disso. Amém? Nós vamos consagrar a vida do pregador Gabriel. Calça jeans e camisa xadrez, meu irmão, vai virar pregador. Como é que não vai? Né? Estenda suas mãos para cá e vamos usar os nossos lábios para abençoar a vida dele. Com toda sorte de bênçãos, Gabriel. Você vai crescer em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Será um homem de Deus, uma criança, um jovem, perfeito e abençoado em todas as áreas, próspero em todas as áreas, saudável, inteligente e sábio acima de tudo. Que o talento e os dons do Senhor se manifestem sobre a tua vida. Que na vida do Tom e da Luciana, os pais, que essa graça, essa sabedoria, essa dedicação seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, repreendo todo mal, toda enfermidade, toda palavra nociva contra a tua vida, com envolvimento com uma criança, tudo errado, em nome de Jesus, seja guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor e abençoado, extremamente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vai ganhar uma Bíblia para começar bem a caminhada, né? Deus abençoe vocês. Ensina a criança enquanto é pequena, e quando ela ficar velha, ela não vai desviar dos caminhos do Senhor. Amém? O que mais? Chega? Amanhã, à tarde, a partir da 1h30, vai ter o artesanato aqui na igreja. E o que vai ser? Você procura Elisângela lá no fundo, tem a listinha das coisas que você pode trazer, tudo simplesinho, baratinho, e o que elas têm feito é muito bacana, vai ser divertido. Amém? Tem cafezinho da tarde, amanhã eu vou vir aqui para fiscalizar, né? O café. Amém? O que mais? Chega? Falei demais hoje, né? Espírito Santo, assuma o controle das nossas vidas. Fala isso para Ele. Espírito Santo, eu estou tirando a mão do timão. Eu estou tirando a mão do leme. Eu não quero mais controlar a minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Em nome de Jesus, direcione a minha vida. Que as palavras que saírem dos meus lábios não sejam mais o que eu acho, penso ou sinto. Não sejam palavras enganosas, mas sejam as palavras do Senhor. Que eu, sem saber como, elas vão frutificar, sim. Eu não me importo mais como, eu não me importo quando. Eu só me importo que elas vão frutificar, sim. Em nome de Jesus,
receba uma semana espetacular, uma semana de bênção, de milagre, uma semana de prosperidade em todas as áreas da sua vida, uma semana de paz, de saúde, uma semana de milagre, uma semana de riqueza do Senhor, de sabedoria, de estratégias do Senhor, de livramentos do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Quarta e sexta, 8 horas da noite. Você que quer se batizar, você que quer ir para o céu, vem para cá e nós vamos junto ali. Deus te abençoe em nome de Jesus.